Olá, pessoal. Estamos agora na nossa aula de OE qualidade, né? Que é o nosso painel do ClickSense, que fala sobre a variável de qualidade, ok? Como sempre, né? Essa é a primeira visão aqui. Ela é a mesma visão de todas, então nós temos o nosso resultado acumulado, a nossa visão mês a mês no nosso OE qualidade, e aqui embaixo a visão comparado com a meta, tá? Junto com todos os filtros aqui na parte superior, ok? Quando a gente baixa, a gente tem os nossos filtros. Tá? Quando a gente olha aqui os nossos filtros, a gente tem segmento, unidade, mês de referência, grupos de máquina, máquina e turno. Ok? Aqui na parte de baixo, especificamente quando a gente fala de qualidade, a gente pode selecionar as variáveis que a gente quer analisar: sobrepeso, reprocesso ou varrição. Nesse campo de análise, nós temos o percentual ou em quantidade, para a gente avaliar o quanto que nós estamos desperdiçando. Né? E na parte do eixo X, a gente consegue avaliar datas ou o comparativo. E aqui também na parte superior, a gente consegue fazer uma avaliação de KPIs também, que a gente tinha lá na parte de performance, a gente também tem aqui para qualidade. Ou seja, nós conseguimos avaliar turnos que não tem apontamento de sobrepeso, né? Ou seja, não teve diferença de sobrepeso, turnos com sobrepeso negativo ou com sobrepeso acima ou igual a 10% do peso nominal daquele produto, certo? E aqui, se a gente clicar para verificar os casos, a gente vai ter aquela mesma visão que nós tínhamos lá na aula de performance, com uma tabelinha, né, com a unidade, o dia, a máquina que teve essa anomalia de performance ou de qualidade. No caso aqui nós estamos falando de qualidade. Aqui nessa tabela, a gente consegue fazer uma avaliação já das três variáveis juntas. Né? E a gente pode, no caso aqui, está filtrando, né? Está ordenando do maior para o menor quando eu falo de sobrepeso. Se eu clicar aqui em reprocesso, ele faz essa ordenação, só que baseado na variável de reprocesso, e a mesma coisa para a de varrição, certo? E aqui no gráfico a gente tem do maior para o menor, mostrando como que nós estamos com relação a essa variável, né? E na verdade aqui nós estamos falando de colunas empilhadas, onde cada variável ela representa uma cor. Então, quando a gente fala aqui de refresco, por exemplo, nós estamos com um sobrepeso de 2,1%, tá? Um reprocesso de 1,52% e uma varrição de 0,05%, que é a mesma informação que ela está aqui. Eu vou selecionar só o mês de setembro para que a gente faça uma análise aqui breve para mostrar para vocês algumas informações que nós podemos tirar. Por exemplo, vamos dizer que eu vou selecionar também só a unidade de café, certo? Quando eu olho só para café, eu vejo que Arama, por exemplo, é a unidade que está com maior reprocesso, né? Enquanto que as demais estão com resultado bem mais baixo. Então aqui a gente já consegue de cara ver uma oportunidade de melhora para o café brasileiro, né? Para Arama e Cuiabá, para melhorar esse resultado. Né? Ou então, quando eu falo de sobrepeso, eu posso ter essa mesma informação. Uma outra coisa que eu posso fazer, se eu seleciono só Arama, eu consigo avaliar os grupos de máquina dentro de Arama. Então, por exemplo, olha, eu estou vendo que vácuo tem um menor reprocesso de todos. Então, eu posso utilizar o vácuo por algum motivo e ver se eu faço lá alguma coisa de diferente que eu não faço nos outros grupos de máquina. Será que é o operador que ele é mais bem treinado ou não? Né? Quando eu olho para a China de 500, por exemplo, eu estou vendo que ela é a que gera maior volume de reprocesso. Então, eu sei que stand 500 eu também tenho em Santa Luzia do Torrado Moído e em Cuiabá. Então, será que eu não posso falar com eles e ver se eles não fazem alguma coisa que a minha unidade aqui de Araçariguama não faz? Aqui é uma oportunidade que nós podemos ter de análise, tá bom? Eu vou voltar aqui para olhar para todo mundo. E no caso agora, eu vou selecionar em quantidade. Quando eu vejo quantidade, eu tenho essa informação em quilos, tá? Então, se eu selecionar reprocesso, embora Araçariguama tenha o maior percentual, mas quem gera mais reprocesso é Santa Lúcia e Torrado Moído. Claro, pelo volume de produção, quantidade de máquinas, a gente sabe que isso, consequentemente, vai dar um maior volume de reprocesso em quilos. Mas Araçariguama, né, que tem uma capacidade de produção bem menor, talvez aí um quinto da capacidade de Santa Luzia, ela está com metade do reprocesso de Santa Luzia. Então, realmente tem muita oportunidade aqui. Né? Se fosse um quinto, estaria aqui na faixa de 4 toneladas, né? 3 toneladas. Então está com um resultado realmente bem mais alto e eles têm sim essa oportunidade. E a gente olhando para essa visão, a gente pode ter essa mesma análise quando eu falo de sobrepeso, quando eu falo de varrição e por aí vai. Eu vou selecionar aqui um outro segmento só para a gente fazer
uma análise bacana, vou selecionar aqui instantâneo, vou selecionar Natal instantâneo, vou selecionar por aqui, Natal instantâneo, e vou selecionar o grupo de máquina. Eu vou deixar, vou selecionar o grupo de máquina de refil achocolatado que eu comparo às máquinas. Ó. Então, por exemplo, a Bosch 18, quando eu falo de sobrepeso, ela é a que tem menor sobrepeso quando eu comparo com a Bosch 13. Só que eu estou analisando o quilo, né? Ou seja, a quantidade em peso de sobrepeso. Mas se eu olhar em percentual, vamos ver se mantém. Se mantém. Na verdade, não se mantém. Então, o filtro estava aqui em outro canto, mas a Bosch 18 ela tem 0,14 e a Bosch 22 ela tem 0,35. Então, por que a Bosch 22 ela está com sobrepeso tão mais alto, né? Mais do que o dobro do que, por exemplo, da Bosch 18? Será que não tem alguma regulagem aqui de dosador, alguma forma de medição que está impactando nesse sobrepeso? Ou então no reprocesso, ou então na varrição? Então, aqui nós temos uma oportunidade de análise, onde a gente consegue avaliar oportunidades dentro da unidade e oportunidades fora da unidade, que você consegue fazer uma análise bacana, né? E buscar boas práticas, e aqui você pode fazer um ótimo trabalho, tá? Eu vou clicar aqui só para mostrar para vocês como que funciona a nossa tabela aqui de anomalias de OE e qualidade, certo? E aqui já vem selecionado o mesmo filtro que estava lá no outro painel, e aqui eu vejo quais são as unidades que não teve sobrepeso, sem diferença de sobrepeso, certo? Então aqui eu estou vendo, por exemplo, aqui no dia 29 de setembro, a Bosch 18 não teve diferença de sobrepeso. Você analisando isso, você vai lá, abre um chamado, aqui para a área de produtividade industrial, para a gente poder fazer a correção dessa falta de sobrepeso. Pode ser também que você perceba que sempre é um turno que gera. Então você pode pegar esse turno e fazer um treinamento dedicado para ele, para que ele comece a apontar melhor essa questão da diferença de sobrepeso, ok? Mas de maneira geral, o painel de qualidade ele funciona dessa forma. Deixa eu só colocar para voltar aqui. Ele funciona dessa forma. Muitas vezes a variável de qualidade ela é uma variável que ela é deixada de lado, certo? Porque quando a gente fala, né, de desvio de indicador, a variável de qualidade ela desvia bem menos do que quando a gente compara, por exemplo, com disponibilidade ou com performance, pelo menos no histórico de 2022. Entretanto, ela é uma variável que ela tem muito potencial de ganho financeiro. Né? Porque isso aqui, esse sobrepeso, se eu colocar aqui em quantidade, por exemplo, só na linha de 5 sodas, né, lá do Natal instantâneo, eu tenho no total cerca de quase 3 toneladas que eu poderia estar vendendo para o meu cliente, mas que na verdade ele acabou sendo um desperdício. Estou falando só de 5 soldas, só do mês de setembro, só de Natal instantâneo. Quando a gente olha isso para o grupo como um todo, isso representa muito dinheiro. Então nós temos uma boa oportunidade aqui de ganho financeiro quando a gente fala de OE qualidade. E de maneira geral, a gente finaliza aqui o nosso treinamento do painel de OE, passando pelo OE geral e pelas 3 variáveis do OE. E aí eu convido vocês a entrar nessa rotina de análise, né, nos PDCAs, nos FCAs, até mesmo nessa análise diária que são feitas aí na unidade, a utilizar esses painéis para identificar oportunidades de melhorar o indicador, de diminuir os custos, diminuir o desperdício. Ok? Qualquer dúvida, nós, aqui do time de produtividade industrial, nós ficamos à disposição para o que vocês precisarem. Ok? Então, pessoal, um grande abraço, façam um bom uso do painel e qualquer coisa, estamos aqui. Até mais.